Meu nome é Dani Med, começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, os professores precisam urgentemente aprender educação financeira para passar esse conhecimento nas escolas. Pessoal, hoje eu estava numa reunião numa escola e a gente tem a Secretaria de Educação está incentivando para que se faça um projeto de educação fiscal. E aí, eu tenho falei principalmente lá com a minha direção, que eu tô fazendo uma pós-graduação em educação financeira, né? Eu falando bastante, conversando, a vice-diretora me deu abertura. E aí eu fui falar isso na reunião de professores. Eu sou coordenadora, né? Numa das escolas, na outra eu sou professora da, de manhã, eu sou professora de português numa escola, de tarde eu sou coordenadora na outra. E aí, assim, eu não me surpreendi porque eu sabia que era assim, né? Mas é uma coisa assim, tudo pra gente pensar como não tem esse conhecimento, né, gente? Os professores não têm, a maioria acha que não é importante a educação financeira, eles não conseguem perceber a importância, não tem curiosidade de aprender. Eu vejo, assim, alguns, vou dizer todos. Outros eu vi até que ficaram interessados. Mas é uma coisa assim bem curiosa, né? Porque a gente que tá aqui assim na internet, eu assim, tenho certeza que vocês também estão aqui, a gente vê que tem um monte de canais, né, que falam sobre educação financeira, né, de gente especializada em tudo. Desde de investimentos, né, na parte de investidor iniciante, enfim. E tu vai pra. Parece que tu vai pro mundo real, né? Tu vai pro mundo fora daqui, as pessoas não sabem. E não são pessoas assim, sem instrução, né? Não são só os professores. É um conhecimento que é restrito ainda. E a gente, como vive em bolha, né? Pessoal, a gente que tá aqui só na internet, a gente acha que todo mundo sabe, já tá saturado, muita gente falando. E até vi a Aline Swapper falando esses dias sobre isso, que não tá saturado nada, que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Então, são coisas curiosas, né, gente? Até um tava dizendo, porque como não ter, como é, filosofia, que eu vou tirar filosofia e quero deixar a educação financeira. A filosofia é muito importante também, né? A pessoa pensar, enfim. Mas educação financeira, pra mim, ela é tão importante quanto português e matemática. Pra mim tem um nível de importância português e matemática, né? Tu tem que saber, se alfabetizar, né? Pra te compreender o mundo, tu tem que saber fazer contas, obviamente, né? E básicas, né? Tão avançadas assim. No colégio tem a sensação que a gente aprende contas muito mais avançadas do que a gente vai usar. Mas o que vocês acham? Deixa os comentários aí pra mim. Eu vejo assim que as pessoas, os próprios professores, eles não conseguem compreender o poder de transformação que tem a educação. E aí tu fala assim, eu falando, parece que tu é uma pessoa assim de outro planeta, né? As tuas ideias, tu passa por louco, passa por um monte de coisa, sabe? Porque eu fico pensando assim, qual é o objetivo? Eu sempre tive pra mim, né? O meu objetivo de estudar, que aquele meu estudo fosse render ótimos frutos. E eu tô recém começando a jornada, tô na caminhada. Eu penso assim, qual o objetivo assim, ó, eu nunca vi. Eu não consigo entender, gente. Deixa os comentários. Da pessoa ela viver só pra pagar conta, tá? Ela trabalhar, não ver aquele dinheiro progredir, não ver a vida dela financeira progredir. E aí diz, mas como as pessoas querem deixar o dinheiro de vilão, né? Mas eu vejo assim, ó, totalmente. Né, gente? É totalmente diferente. Tu precisa de dinheiro pra saúde, educação, ter paz. É que aí tava tanta gente falando assim que eu não pude falar bem defender a educação financeira, né? Porque no filme eu senti assim bombardeada, né? Com eles falando as crenças que eles têm, né? Sobre dinheiro. Uma falando que o pai faleceu, ele cheio do dinheiro e ele faleceu, e querendo dizer que não aproveitou o dinheiro.
Aí veio a baita crença limitante, né? Que ela passou a não. Que ela não procura dinheiro, quer aproveitar ao máximo hoje, porque ela se lembra do pai dela quando morreu. De qual coisas quando acontecem na vida da gente fica marcada lá da infância e a gente leva pro resto da vida. Ela vai levar pro resto da vida isso. Que tem que gastar tudo que é dinheiro porque o pai dela não gastou e não aproveitou. Sendo que se ele tivesse tendo dinheiro ou não, chegou o momento dele falecer, infelizmente ele ia, né, ia falecer, não foi o dinheiro que fez ele morrer pelo dinheiro. Mas tu vê assim, ó, como tem crenças, a gente sabe que tem, né, mas tu vê na prática, tu começar a pensar sobre isso, como o dinheiro ele tu tem, né, a tua maneira de ver as coisas e de tu agir, depois tu não tem nem consciência, aquilo ali tu age no subconsciente, que depois não vai ter, olha, tu te educar, tu aprender, vai ter que esforçar muito. Vejo assim, ó, tem uns ali assim, ó, que vai ter que ter muito estudo da pós-graduação e olha lá se vai adiantar. Porque é uma questão assim comportamental, uma questão que fica impregnada em ti, no teu subconsciente. Coisas que aconteceram contigo lá na infância. A gente sabe que é assim, né? A nossa personalidade se forma até os 6 7 anos, né? Mais ou menos, que os psicólogos, os psiquiatras falam sobre isso. E a relação que a gente vê do dinheiro com a vida também, né? E a boa relação também. Aí, até tava comentando aqui em casa, né? Hoje a gente refletiu sobre isso. Os meus avós mesmo, eles eram analfabetos, os dois. Mas eles, cada um, tinha uma época que só meu avô trabalhava. Essa época eu não morava com eles, eu não era nascida, era minha mãe. Era pequena, assim, né? Criança. E meu avô ganhava um meio salário mínimo. Era comum naquela época. Aí depois, quando eu fui morar com eles, fui morar com os 2 anos, aí cada um ganhava um salário mínimo, então eram 2 salários mínimos, a casa bem simplesinha, mas era a casa deles, né? Uma vida bem simples, não tinha carro, não tinha moto, a gente caminhava, tudo era a pé, um pouquinho longe do centro, uma meia hora do centro caminhando. Mas tinha hortinha, sempre ela tinha, plantava e tudo. Mas eles sempre, minha mãe disse que quando ganhava meio salário mínimo, né? Que nunca passaram fome porque minha avó tinha horta. Ele plantava tudo. E criava uma galinha, aquela função. É, mas ela sempre tinha essa de. Eles tinham de economizar uma coisa que fosse para comprar um remédio, né? E sabia, não tinha que estar gastando demais, né? Tinha, assim, um controle. E a gente aprendeu com aquilo ali. Aquilo ali já vem comigo, entendeu? É claro que tem momentos que a gente pode gastar, aconteceu de gastar, exagerar um pouquinho, mas eu sempre, a minha visão do dinheiro é que tem coisa assim que é exagero, né? Nunca fui, por exemplo, de marcas, de comprar coisa de marca. Podia até comprar, né? Nunca fui tanto de tentar essa parte. Sempre gostei assim, ó. Gostava de andar bem arrumadinho e tudo, mas pensando em comprar o que, né? Tá, é bom de preço, pensando no preço, entendeu? O que que isso? A minha mãe também. A gente aprendeu isso com eles, que eram analfabetos. Porque eles agiam assim com dinheiro. A questão assim maravilhosa era a questão quando era eu, né? Quando a minha mãe era difícil eles darem algum dinheiro pra ela porque ganhavam muito pouco. Mas eu ganhava mesada. Eu ia com a minha avó, já ia, e o meu avô ia com os dois receber, porque, né, eles iam no banco e já ia com eles, já me davam um dinheirinho, não lembro quanto era, mas era não sei, 50, 100 reais, não sei quanto era. Mas era um dinheiro que era totalmente meu. Eu podia gastar do jeito que eu quisesse. Eles não ficavam lá em cima, né? Elas davam um conselho, né? Mas não ficavam, mas eu sabia me controlar. Não era o dinheiro assim, ó, pra eu me vestir, pra eu comer, né? Era o meu dinheiro de mesada, bem o papel da mesada. Que eu vejo assim, tava vendo os educadores, a Aline Sopper, que ela, pra mim, eu acho que ela é melhor, né? Ela falando, da questão da mesada e de tu deixar o teu filho, a criança,
ela agir o que ela quiser com aquele dinheiro. Ela começar a ter atitudes, né? E era isso aí eu tinha, né? De comprar, do que eu queria. Tinha essa de, eu queria um brinquedo, depois maiorzinho, um batonzinho, uma coisinha. Eu tomava minhas escolhas, minhas atitudes com aquele dinheiro. Se eu queria uma coisa mais cara, eu economizava, guardava aquele dinheiro, eu tinha meu cofrinho, eu emprestava a minha avó e meu avô quando queriam, né? Eu tava precisando de dinheiro, né? Assim, dava alguma coisa, eles me pediam pra mim, mas era me pediam, me pagavam, né? Jamais eles iam pegar o meu dinheiro. E aí, eu conversando assim, com meus colegas dizendo, mas eu sempre peguei o dinheiro do meu filho, né? Eles pegavam. Eu falei, né, dessa, eles se deram por conta, né? Eu falei dessa. Os especialistas dizem que a gente não pode pegar o dinheiro da criança. Por quê? Porque a criança, quando tem o cofrinho dela, né? Ela cuidando, tudo. E vai tu lá e pega o dinheiro, que não é um empréstimo, tu vai e tu pega, tu não respeita aquilo ali. Ela fica com aquele sentimento de que por que eu vou guardar se alguém vai pegar o meu dinheiro? E isso fica no subconsciente, não é uma questão consciente. Ela vai ser uma adulta e ela vai ter aquilo guardado dentro dela. São crenças. Assim, tem várias outras, né? Como essa da minha colega, ela disse, porque o meu pai, ele não gastava e morreu cedo. Ela ficou com aquela crença do dinheiro, assim, ela botou a culpa no dinheiro da morte do pai dela. Só que o dinheiro não fez o pai dela morrer. Eu não tenho detalhes, não sei o que ele faleceu, mas depende, ele ia falecer sem dinheiro ou não, entendeu? A imagem que ela tem é um trauma. É um trauma. E como fica essas questões, né, gente? E aí, a reflexão de tu como professor. Imagina o papel, a importância que a gente tem, né? De crianças, assim, que o único conhecimento que a, né, pessoa capacitada para levar uma informação é nós como professores, porque eles não têm essa educação em casa, né? E tu vai cobrar de quem? De pessoas que não tiveram instrução, às vezes, né? Hoje em dia, analfabetos não tem quase, né? Um analfabeto funcional, pessoas muito simples, não tem esse conhecimento. E aí a gente que tem que ter, a gente também não tem, entendeu? E aí tu pensa assim, que futuro vai ser dessas crianças? Ainda alguma, né, que se atinem de ir procurando na internet, mas elas não sabem nem pesquisar, porque tem ainda essa, né? Outras coisas assim, o meu irmão também é professor, a gente conversa muito de como a gente pode levar as redes sociais para dentro da sala de aula. Eu até pensei assim, de desenvolver um plano de aula deles fazerem a aula, gravar e eu avaliar, não a qualidade do vídeo, nada, mas eles gravarem, eles explicando um conteúdo gravado em vídeo. Pra eu pegar, trazer algum texto, uma coisa falando no YouTube, falar nas redes sociais, falar que isso é possível, que que tu gravar um vídeo, tu pode viver disso, né? Pode virar um youtuber, pode, né, trabalhar no Instagram, enfim. Botar um curso, montar ele, botar numa plataforma, né, um curso online. Trazer essa informação que não existe. Que nem os professores não têm esse conhecimento, mas que tá aí. Eu vejo, assim, muito desatualizados, né, gente? Uma coisa assim, a gente fica pensando. E esse anseio, assim, tem essa ânsia de trazer esses conhecimentos para os meus alunos. Aí tá, eu tenho aquela baita grade, a gente tem, né, de conteúdos para passar, o tempo é curto por tanta coisa, né? E aí eu fico pensando assim, como eu vou encaixar coisas, da vontade assim de fazer um novo currículo com tudo que eu acho importante, né? Mas claro, tem que ver como posso equilibrar tudo isso. Mas são tudo coisas assim, deixa os comentários aí o que vocês acham. Se tem algum professor assistindo aí. Esse anseio, né? Essa responsabilidade que a gente tem de muitas vezes assim, tu ser a única pessoa com informação, né, pra passar pra eles. Não tem outra fonte cultural, vamos dizer assim, né? Mal tem às vezes acesso à internet. Quando tem, eles não têm instrução
essa vontade de ir pesquisar, de procurar. O contato que eles têm com as redes sociais é TikTok, é dancinha, entendeu? E ainda tem essa deles, os professores, pelo menos aqui nas escolas que eu trabalho, eu tenho assim uma raiva, né? Dos alunos que ficam no celular, que ficam escutando música e não pesquisam. Mas as minhas aulas, quando eu gosto bastante de atividade para eles pesquisarem. Eles pesquisam, gente. Pode ter algum que fique, que, né, pega o celular e fica escutando música, mas eles usam para pesquisar. Porque eu trago atividades de pesquisa e até, pra mim é muito útil o celular, porque não. Os livros, eu nunca gosto, não sei você sim, mas eu tenho um problema com livro de português. Nunca acho bom, sabe? E aí deixa nos comentários o que vocês acham. É, mas me surpreende, não me surpreendeu, né? Porque eu sei que não tem esse conhecimento. Os professores são uma classe muito endividada, usam um cartão, eles estavam falando. O máximo que eles têm, assim, noção de investimento é um consórcio, um título de capitalização. E aí tu vem falar uma coisa, tava todo mundo debochando em mim, é Sovina. Tava Sovina, que Sovina, gente. Eu não dei nem tempo de dizer que eu tenho certeza que eu gasto mais em curso do que todos eles juntos. Eu gasto muito em curso. Ah, e é porque eu gosto né, tô fazendo meu... Eu tenho um plano a seguir. E é isso que eu quis dizer pra eles, assim, ó, e que eu acho, que eu vejo, que a coisa mais importante de tu ter educação financeira é tu poder sonhar. Até pra te sonhar, tu tem que ter grana. Já pararam pra pensar numa coisa dessas? Que a pessoa, assim, na miserabilidade, a pessoa que não tem nem o que comer, dificilmente ela vai ter sonhos. Até pra te ter sonho, tu tem que ter um pouco de grama, um pouco de condição. E claro, né, gente, a pessoa quando tá miserabilidade ali, na miséria, o sonho dela é ter um prato de comida, né? Prato de arroz com feijão pra comer. Né? As necessidades básicas, né? Ela tem a pirâmide, ela, né? Fala das necessidades básicas. Ah, e, né, básicas, né, primeiro, depois indo, né, até de autoestima, de realização. Ahn, Só que, o que vocês acham nas escolas de vocês? Educação financeira, existe? Estão trabalhando? Eu vejo assim só na internet falando que, porque já estão trabalhando nas escolas, eu vi o Serbase falando, não estão trabalhando nada. Que eu vejo aqui, nada mesmo. E ainda aqui na minha cidade tem educação fiscal. Tem uma pessoa responsável pela educação fiscal, uma servidora pública que ela é muito inteligente, muito capacitada, assim, muito entusiasmada. E ela vai nas escolas e faz palestra e ela envolve todo mundo. Mas é educação fiscal. E aí eles querem confundir educação fiscal com educação financeira. Educação financeira é muito maior. Educação financeira é aqui, educação fiscal tá aqui. Educação financeira, fiscal, por exemplo, seria um módulo de um curso de educação financeira, né? Mas tá. Aí a gente tá bolando assim um projeto de educação fiscal, mas eu quero levar a educação financeira, ver se consigo atrelar a educação financeira e educação fiscal. Porque eu vejo que eu tô tendo abertura em educação fiscal, porque a secretaria tá falando. Óbvio, né, gente? Que eles querem educação fiscal? Porque são tributos, né? Município. Então, parece que educação fiscal tá a bandeira, né? Bandeira azul e a financeira fica sempre. Aí fica sempre esse preconceito, sempre essa, né? Essa visão errada. Aí a gente pensando assim de elaborar como a gente pode elaborar um projeto, né? Tá falando com eles ali e eu pensando o que eu posso para encaixar a educação financeira. Aí a gente até tava vendo a questão do empreendedorismo, né? Que eles já trabalharam, tinha um professor que trabalhou da sala dele, ele montou um armazém, né? E aí ele tá falando, gostei da relação, né? De ensinar os alunos com matemática, e eles fizeram por conta que, por exemplo, com o empreendedorismo é muito que tu aprende, né? Tu ensina os alunos
relação, né, de trabalhar em equipe, de liderança, de iniciativa, de criatividade, enfim, vão várias competências. Aí eles gostaram, coisa que eles... E isso tudo é educação financeira. Educação financeira, ela é grande. As outras áreas, né, elas todas estão relacionadas, todas conversam. Mas vamos ver o que vai dar. Esse projeto vai sair, né? E a vice-diretora tá me deixando assim de responsável. Tô estudando bastante, né? Quero me aprofundar mais em fazer projetos. Mas tô envolvida, tô assim, é, com vários, minha mente, né, voa longe, sonho longe, assim, de sonhando, pensando o que eu posso fazer. E sabe aquela ânsia que tu tá, assim, de que tu quer passar esse conhecimento pros alunos, que te toca, assim, aquilo de senso de responsabilidade. Me sinto super responsável de ter o conhecimento, de querer passar isso, de me lembrar assim, quando era a minha vez que eu era aluna, eu sempre quis, eu sempre me questionei, eu não sei vocês o que vocês acham, mas isso dizia no livro do Robert Kiyosaki, né, Pai Rico, Pai Pobre, ele fala, né, no livro, da questão de que, né, do que ensina as escolas, que as escolas não nos preparam para a vida, né, até daquela questão, né, que a gente tá sempre falando, assim, quem é crítico, né, das escolas, essa parte, né, por exemplo, tu aprende fórmula de Bhaskara, e onde que tu vai usar a fórmula de Bhaskara? Tu aprende tabela periódica, tudo bem? A gente já vai usar, porque vai, né, pra passar num concurso, num vestibular, mas tem menos aplicabilidade do que educação financeira, educação dinheiro, educação financeira, tu aprender, por exemplo, empreendedorismo, tu aprende, tu isso vai levar pra vida toda. Todos os dias, todos os momentos. Tu vai ter que tomar decisões relacionadas ao dinheiro. Questões, né, várias relacionadas, como, né, consumir, né, né, entra a peça do consumo consciente, do investir, e isso não é passado, não é pensado. Mas vários, assim, dizem, eu acredito, né, gente, o que vocês acham? Que não tem. Parece que quem manda, quem controla o sistema, ele não quer que isso vá à frente, porque o dinheiro é poder, o conhecimento é poder. Tem conhecimentos que eles não querem que as grandes massas tenham. E a gente que tá nas escolas, a gente tá trabalhando com as grandes massas. Aí vocês assim, né, toda a responsabilidade, a importância, né, do professor. Como eu tava falando pra vocês, a questão, né, que olha a visão que a gente tem sobre o dinheiro, ela é formada lá na infância. Pessoas que têm autoridade na nossa vida, que vão nos ensinar, que vão falar coisas, que vão fazer coisas significativas. Nossos pais e o professor. As pessoas de autoridade na nossa vida, na infância, são os nossos pais e o professor. Olha a importância, né? Olha. E aí as dificuldades que tem de educação, né? Inclusive de. Como você sabe, né, gente? De não capacitar um professor, né? O professor não tem tempo, tem que fazer 60 horas, trabalhar de manhã, tarde e de noite. Eu mesmo não tô trabalhando o turno da noite porque eu quero me desenvolver, assim, eu quero estudar, quero. Fico pensando, eu posso ganhar um pouquinho a mais, né, nessa. Se eu pego, por exemplo, 60 horas, eu vou aproveitar. Eu vou pegar esse dinheiro nessas 20 horas extras que eu fazer, eu vou pegar e vou investir ele. Só que o meu conhecimento, eu acho que eu vou ganhar muito mais. Agora eu tô aqui parada pensando, tenho que aprender a fazer projeto, eu quero fazer curso também para analisar ações, né? Ser analista CNPI, isso é uma coisa que eu tava pensando. Eu gosto muito disso. E pensando assim, independente que eu vá trabalhar no mercado ou não, se eu souber fazer essas análises, meu capital, né? Meus investimentos, se eu souber aí administrar eles, eu já tô feita na vida. Mas, né? A gente sempre pensando em coisas.
Eu gosto de esse professor estar na sala de aula, só que não vejo assim futuro, a gente não vai crescer mais. Isso me incomoda. Isso me incomoda porque os meus planos são altos. Sempre foi. Isso tá comigo, né? E eu vejo que eles não. Eu sempre tô me admirando das pessoas que não têm planos altos. Porque independente, gente, que tu vá chegar lá onde tu quer, né? Que tu quer aqui, né? Mas se tu chegar um pouquinho, se tu tiver um plano alto, tu vai chegar aqui. Mas tu vai chegar em algum lugar. Em algum lugar é muito bom. Mas se tu não tem, fica estagnado, pra mim, a pessoa não tem nem sentido de vida. Se tu não tem sonhos. E tu começa a falar com as pessoas, assim, que a questão da. As pessoas confundem muito a questão do dinheiro. Pra mim, eu não vejo assim. Eu vejo a questão de sonhos, de metas, de objetivos, de desenvolvimento pessoal, de crescimento. Assim que eu vejo o dinheiro. Eu não vejo assim dinheiro como. Aí elas estavam dando risada. Ah, Suvina, tu não vai aproveitar a tua vida. O que que tu faz de bom na tua vida? Você não vai comprar? Porque uma disse. As professoras, eu pego e gasto tudo. Eu aproveito hoje, eu penso hoje, eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã, eu digo, mas provavelmente que tu vai estar. A expectativa de vida tá quase 80 anos. A chance que tu vai viver é alta, é altíssima. Dificilmente, né, gente? Tu não sabe, ninguém sabe se vai viver ou não. Não, ninguém sabe. Mas tem maior chance de tu viver. E se tu não te organizar a tua vida, tu vai viver mal. Mas. Porque tem essa ilusão, né? Que não tem nenhum real guardado, né? Muitas, porque tô casado, né? Fazendo plano com o cônjuge, isso sim tem menos estabilidade, né? Menos, né? Então, altos planos com os cônjuges, primeira coisa, separação, terminou. Mas eu tenho que controlar, né? O que eu vou dizer, porque daqui a pouco arrumo inimigos. Mas é uma coisa assim, né? Eu fico bem reflexiva sobre essas coisas e preocupada e pensando sobre os alunos, né, gente? As pessoas que deveriam ter instrução, né? Elas não têm, mas que tá com o celular aqui, tá com a internet, dá uma gulgada, dá uma pesquisada. Não faz, imagina a criança, né? Imagina a criança que não tem acesso à internet, não tem. ah, que não tem nem como sonhar. Às vezes é uma situação de miséria, como tô dizendo pra vocês, que mal tem que comer. E essas têm toda a justificativa de não sonhar, de não almejar. E outras pessoas que têm condições, aí tu fica, né? Como? Como isso? Como é que pode? É muito longo o vídeo. Mas, deixe comentários, curte. O que vocês acham sobre educação financeira nas escolas e sobre os professores? Se eles têm, vocês acham que eles têm preparação? Dá uma curtidinha que eu tô começando o canal.